De volta ao Araçatuba SA, com o César Tonheiro, da Ata Formas, um dos diretores do Ciesp também, e no Bloco Pimenta. Né, Caíto? Vamos dar uma pimentada nisso daqui. Falar um pouco sobre a questão do custo, na verdade a questão do custo Brasil, né? Que está atrelado no mercado interno, mas nós já estamos acostumados a pagar o custo Brasil. Dura quando você mesmo acabou de falar, no intervalo, a questão de exportar imposto. Antes da gente começar a fazer uma pergunta aí mais mental, explica isso aí pra gente, César. O que significa exportar imposto? Acho que nós devemos ser então o único país que exportamos impostos no mundo. Nesse nível, pelo menos, com certeza. Como é que funciona lá fora e como é que funciona aqui dentro quando você vai exportar? Por que você comentou do exportar imposto? Bom, eu falo por experiência própria. Nós tivemos um escritório de importação no México, a Ataforma México SA não, limitada, né? SA de CV lá no México. Sim. E nesse interim, nós tínhamos ideia do que significava a carga tributária. O México, ele é praticamente a metade da carga tributária que tem no Brasil. E lá tem o IVA, que incide é o IVA, em torno assim de 17%, só que o IVA ele agrega, tanto é que é imposto de valor agregado, e depois dali distribui o que é município, o que é estado, o que é federação. Faz o rateio depois. Exatamente. O Brasil não, o Brasil ele tem um defeito grave, ele tributa lá na parte primária e vem tributando na cadeia produtiva. Isso aí, de certa forma, quando você forma o preço para exportação, já tem um monte de imposto lá atrás que você é obrigado a colocar no custo e a exportar esse custo. Se a gente for considerar que a carga tributária do Brasil hoje é próxima de 40% do PIB, quer dizer, cerca de 40%, me corrija o número se for o caso, tá certo? Do que a gente exporta é imposto. Sem dúvida. É por aí? É por aí. Olha, o brasileiro ele trabalha em média 5 meses só para pagar impostos. Bom, a gente pode tirar uma lição disso. Se a gente consegue ainda ser competitivo lá fora, com esse peso nas costas, o dia que esse peso cair pela metade, pelo menos que seja, ninguém segura esse país. Então, nós estamos falando disso per capita. Agora, tem segmentos produtivos aí, segmentos industriais, que representam muito mais do que isso. Recentemente o governo subiu o preço de bebidas aí e outros itens. De certa forma, tem setor muito mais penalizado e representa muito mais. Então, como ele vai formar esse preço para exportação? Agora, você acha que isso, César, reflete nos dados que você trouxe aqui cedo, mais cedo aqui, antes de começar o programa? O Brasil cresceu PIB 1,5%. Aí nós temos China, tadinha da China, está crescendo pouco, está triste, estão desesperados, cresceu 7,8%, Índia 6,1%, Rússia 3,8%, México 3,9%, Chile aqui, vizinho nosso, 5%, Colômbia, coitada da Colômbia, a gente só vê falar Colômbia, né? 4,3%, África do Sul 2,5%, Peru 5,6%, Estados Unidos, está numa crise dos Estados Unidos, coitado, 2,1%. E nós crescemos só 1,5%. E por que nós estamos sorrindo tanto? Com esse custo Brasil enorme, a gente não consegue competir. É marketing? Nós estamos vivendo de marketing? Olha, por que nós estamos sorrindo? Primeiro que esse é o famoso PIB piada. Então a gente está rindo da piada que nós somos. É verdade, por isso que está rindo. Boa, ele está famoso porque uma instituição financeira lá da Europa disse que o Brasil cresceria 1,5% e o Manteiga disse que será uma piada. Então, na época, ele prometia 4% de crescimento. E depois foram refazendo os cálculos, veio para 2,5% e agora até o Banco Central já jogou a toalha em algo em torno de 1,6%. Então, isso significa que o Brasil está na contramão. Ontem, vendo uma matéria sobre a questão dos supermercados, os mercados venderam menos volume e aumentou o faturamento. Significa que nós estamos tendo inflação. Agora, um crescimento baixo desse, o relatório aponta aí a causa por detrás disso. Né? O Brasil está priorizando muito segmento de serviço. Então, já que vamos chegar nessa tabela que o César nos mandou um pouco antes da entrevista. Isso, uma informação aqui da Central de Inteligência Americana, né, Rodrigo? Da CIA mesmo. Então, existe um estudo deles, até para entender, acho que talvez, como é que cada economia se desenvolve. E uma das coisas que a gente entende aqui é que o Brasil está investindo muito em serviços e deixando a agricultura e a indústria um pouco de lado. Né? Qual é a seriedade disso, César? Porque a gente vê o seguinte, isso a gente imaginava que era coisa de país já consolidado, desenvolvido, então ninguém mais queria ir lá suar a camisa. Queria simplesmente
trabalhar no ar-condicionado, né? O serviço é muito mais gostoso trabalhar na área de serviço do que na indústria, do que na agricultura, sem dúvida nenhuma. Então os países desenvolvidos foram lá, acharam que já eram maduros o suficiente, estão pagando uma conta pesada agora. Estados Unidos, Europa, estão tentando achar como é que resolve essa conta. E o Brasil, que nem é um país tão bem consolidado quanto esses países, querendo copiar o mesmo modelo. Isso é um tiro no pé? É um tiro no pé. Nesse relatório apontou que Pimenta isso é um tiro no pé. Em 2011, aí na CIA, 67%. É isso mesmo, Caio. 67% do nosso PIB é de serviço. É de serviço. O quanto está sediado. Mas com certeza esse número deve ter elevado. Todo país que está acima dos 70% de serviço, ele já está com problema e tem que gerar produção no país que ele pode pegar os países europeus que estão em dificuldade, o próprio Estados Unidos, eles têm procurado dar um jeito de repatriar fábricas, porque a situação está complicando.